Então, pessoal, o módulo orçamento inicia na guia orçamento, tá? Para iniciar um orçamento, existem algumas formas de iniciar o orçamento. Então, a gente vai começar com como iniciar um orçamento, que seria o primeiro passo, tá ok? Para iniciar um orçamento, então, a gente tem aqui novo orçamento vazio, a pesquisa de um orçamento existente ou copiar um orçamento. Então, por exemplo, eu quero começar algo do zero, porque eu vou cadastrar tudo, vou iniciar com um novo orçamento vazio. Tem que colocar um nome, né? Eu vou colocar o nome daqui, curso orçamento EVOP. Eu sempre preciso ter um cliente, tá, pessoal? Para ter um cliente, basta cadastrar no sistema. Se você não tem ainda, escolhe qualquer um que lá no meio do orçamento você pode trocar. A mesma coisa vale para o BDI e a mesma coisa vale para os encargos sociais. Durante o orçamento pode trocar, tá ok? Tabela de preço, tá, pessoal? O que é uma tabela de preço? O EVOP vem para vocês com uma base de composições, com mais de 7.000 composições e um pouquinho mais de 6.000 insumos, tá? Nessa versão que a gente tá fazendo treinamento hoje, tá ok? E vem aqui com duas tabelas de preço. Essas duas tabelas de preço foram cadastradas propositalmente para vocês saberem que vocês podem, para a mesma composição, então, por exemplo, uma composição que tenha uma alvenaria, por exemplo, ele vai ter uns índices, os índices serão únicos e os preços unitários podem ser, depende do caso, você pode criar da forma que você quiser. Pode ser da sua cidade, por exemplo, São Paulo e o interior lá, tipo Avaré. Pode ser por tipo de clientes que possuem mais dinheiro, clientes que possuem menos dinheiro. Pode ser, quem vai criar essa tabela de preço é o usuário, tá ok? No final do módulo de orçamento eu vou mostrar como que a gente ajusta preços, tá? Eu vou pegar um orçamento, eu vou fingir uma cotação e mostrar como ajusta preço. Então eu vou usar aqui o próprio Minha Cidade, nessa tabela de preços, tá? Que ela já está cadastrada no sistema. Vou dar OK. Então vem a tela em branco, tá? Então para ter alguma coisa eu vou ter que adicionar alguns capítulos. Estou adicionando 2 só para melhorar a impressão que você tenha do orçamento aqui, tá? A gente digita, né? Para digitar eu posso dar 2 cliques no item que eu abro, ou eu vou com o mouse navegando, com o teclado navegando, aperto F2, tá? E inicio. Essa forma vem tudo vazio, tem que colocar tudo do zero, tá bom, pessoal? Tudinho do zero, não vem nada. Então, depois serviços preliminares, aí eu posso adicionar algumas composições. Eu venho em base própria, que é essa base que o EVOP vai junto, que usa aquela tabela de preço que eu falei, ou base de referência. A gente vai primeiro aprender a usar a base própria e depois a base de referência, tá? A base própria seria a base que são os preços da própria empresa ou os preços do próprio profissional, que ele vai evoluindo para ficar aquela base conforme a sua necessidade, tá, pessoal? Se a gente parar para perguntar para um orçamentista que tem cabelo branco e muitos anos de experiência aí, ele vai perguntar para você qual a melhor base para a minha empresa, base de dados de composições. É a TCPO, é a SBC, é o Cicro, é o Sinap. Provavelmente ele vai responder o seguinte: é a da sua empresa. A melhor base é a da sua empresa, que é a mais adequada para a sua empresa, tá ok? Então, por isso que a gente criou esse conceito. A gente separa base própria de base de referência. Base própria é a da minha empresa, base de referência é essa: TCPO, Cicro, Sinap, SBC, são sempre bases de referência, são bases externas que fazem parte de órgãos públicos e tal. A base de referências, elas não são menos importantes que a base própria, tá? Elas têm o mesmo grau de importância, só que a diferença elas não são muito adequadas à minha realidade. Por quê? Por exemplo, o Sinap. O Sinap tem um banco de composições para o Brasil inteiro. E os preços coletados para todos os estados brasileiros.
Então, pô, quem disse que em São Paulo a produtividade da mão de obra é a mesma do que no Acre ou no Rio Grande do Sul? Tá? Então, esse é um problema. Então, faz uma base única e põe preço em todos os estados. Então, e às vezes a tua mão de obra, você tem um esquema de pagamento por produção ou algo desse tipo, que a tua mão de obra produz muito. Às vezes a tua mão de obra ganha um salário muito mais alto e produz muito mais. E enquanto o Sinap lá fala que o cara produz muito menos e tem um salário mais baixo. Então tudo isso a gente tem que ir tratando, tá? Por isso que a base própria é a sua base. Você recebe uma base inicial. Essa base inicial, ela é igual eu acabei de falar, ela é inicial, é um ponto de partida. Você começa, porque ninguém vai começar uma base do zero. Vou cadastrar a primeira composição de alvenaria. Você vai ter aí várias composições. Só para vocês terem uma noção, a estrutura, né? Cliquei em base própria. A minha estrutura aqui, ó, é assim. Eu tenho segmentado aqui, ó, vários itens. Então vamos pesquisar todos os itens para fazer concreto. Eu filtro lá, tem argamassa, grout, concreto, forma. Eu vou ter laje pré-moldada, tá? Vai ter armação aqui também, armação, tudo que é para fazer concreto, tá ok? Então ó, essa é uma base que já vem com o sistema. Então vamos dar uma olhada em uma composição. Na pesquisa aqui de composições, como que funciona? Thiago, como que funciona a pesquisa? Você pode pensar por código. O código no sistema é muito bem estruturado, então tipo assim, 909 só vai ter concreto, 003 vamos ter aqui, ó, concreto armado, tá? Então o que é concreto armado? É uma peça de concreto armado pronta, tá? Então ela é um concreto pronto, tá ok? É a forma aqui com reaproveitamento 8 vezes, ó, 909 é para fazer concreto, igual tá aqui, 909. 010, todos os itens que tiver 010 vão se referir ao que? A formas. Vai estar dentro de concreto, do grupo concreto, da família de formas, ok? Beleza? Entenderam isso? Tá? Então, o código é assim. Então, o que eu posso fazer? Eu conheço os códigos, então eu quero ver todos os concretos. Eu posso vir aqui e colocar aqui, ou eu posso simplesmente digitar 909. Eu sei que as formas ficam no 010, então 010. Pronto, todas as formas estão aqui para mim. Tá? Então eu consigo ver todas as formas. Se eu não sei, não sei o código e tal, então eu posso pesquisar tudo, o filtro aqui, eu dou uma olhada aqui. Aí eu achei aqui o formas. Dou uma andadinha pro lado e vejo, beleza, família de formas, tá todo mundo em formas aqui, ó, 909010, digita. Essa é uma das formas pelo código, pela unidade de medida também, a forma normalmente é metro quadrado. Então, metro quadrado, ok? Ou pela descrição. Então vamos supor assim, que eu quero que a forma seja especificamente de reaproveitamento de 5 vezes. Então eu digito forma, percentual, 5. O que significa o percentual? Que tenha no meio do nome. Então forma, tá? Que começa com forma, porque não tem percentual antes de forma, mas tem percentual antes de 5. Então, vai aparecer, tá vendo? Só apareceu para mim onde começa com forma e tem um percentual 5. Se eu desmarcar aqui e colocar um percentual em frente de forma, ele me mostrou várias outras formas. Por quê? Porque, por exemplo, nesse transformador de distribuição trifásico, o que tem aqui? Ó, que tenha no meio do nome. Tenha no meio do nome forma. Ó, transformador tem forma no meio do nome aqui, ó. E 5 tem aqui, tem várias vezes, entendeu? Só que, ó, quer ver que engraçado? Se eu pegar, digitar percentual 5, percentual forma, ele não acha. Porque o que acontece? Tem que ter o 5 antes do forma, ou forma antes do 5. A ordem também é importante. Ok? Então, ó, aqui eu tenho 5 e tenho forma, que é de plataforma, mas é forma, tá? Então o percentual vai pesquisar no meio do nome, tá, pessoal? Se você não coloca o percentual,
ele vai obrigatoriamente que começa com. E lembrando que ele respeita a ordem. Então são as 3 regrinhas da pesquisa, tá? Então, forma de tábua com 5 vezes de reaproveitamento. Ele acha. Agora, forma de 5 de tábua não vai achar nada, porque tábua está antes de 5. Tá ok? Tá? Normalmente é assim que se faz, tá ok, pessoal? Então aqui, ó, eu vou adicionar, na pesquisa eu seleciono, por exemplo, essas duas. Para adicionar na composição, eu posso selecionar 1, 2, 3 ou 4, posso selecionar essas duas. E posso continuar pesquisando, eu não preciso dar OK para trocar o termo e abrir a pesquisa de novo, tal. E esse é um dos diferenciais do EVOP. O EVOP é muito superior a outros sistemas por conta dessa pesquisa. Então, eu quero concreto de 25 MPa, virado em betoneira. Eu quero lançamento de concreto. Olha lá, em estruturas. Eu estou dando espaço aqui, tá, pessoal? Eu estou apertando para a direita. E onde eu vou, eu dou um espaço. Aí eu volto para a esquerda e vou para cima e para baixo até achar, tá? Aí agora eu quero armação CA50. Aí eu vou lá, de 6.3. Agora eu quero CA60. De 3.4 a 6. Então eu selecionei vários itens, entendeu? E vou dar OK agora. A hora que eu der OK, vai vir todo mundo. Todos os itens vêm. Todos que eu selecionei, vem. Aqui é importante, eu fiz de propósito, tá? De colocar tudo que não é serviços preliminares em serviços preliminares. Se eu quiser mexer, como que eu faço? Eu clico, seguro o Shift e clico. Então eu selecionei todo mundo. Ou eu clico, seguro o Shift para baixo até selecionar todo mundo. Estando selecionado, eu arrasto. Se não tiver selecionado, ó, eu estou clicando e arrastando direto, sem estar selecionado. Ó. Ele seleciona todo mundo também. Agora, estando selecionado, ele move. Então, eu vou mover para dentro de fundação. Ó. Linha grossa, estou movendo para dentro de fundação. Ó. Troquei de capítulo. Preciso reorganizar as composições. Seleciono e reorganizo. Porque o correto é o seguinte, aqui não tem escavação, mas o que é o correto? Primeiro eu faço as formas, então, aí eu pego esses 2 itens de armação, concreto, eu bato o concreto e faço o lançamento, ok? Eu não quero mais esse, então eu só cliquei e deletei, tá? Ok? Até aqui. Serviços preliminares, vou incluir uma composição de serviços preliminares. Eu apertei Ctrl 2. Se você não sabe o atalho, base própria, adicionar composição ou insumo, tá ok? Serviços preliminares, barracão. Vou escolher um desses. Instalação provisória. Ó, apareceu muita coisa, tá muito ruim de olhar. Prove. Ó, legal, né? Energia hidrossanitária. Coloquei alguns itens. Ele vai colocar todos. Essa tela, quanto maior as composições, mais vai ele demorar, porque ó o tamanho o barracão, ele é um pouquinho grande, não muito, mas instalação provisória. Essa composição tem vários itens, não são muitos, mas a instalação elétrica e hidrossanitária tem vários, tá? Esse é um formato do EVOP mesmo, tá? Foi na verdade eu que criei essa composição. Porque eu não concordava, por exemplo, no TCPO, no Sinap, o barracão era por metro quadrado. Aí você põe, tipo, 20 metros quadrados, aí eles calculam até o número de vaso sanitário em função do metro quadrado. E aí ficava 1,15 vasos sanitários na minha curva de insumo. Então eu separei o barraco, é só montar a estrutura. E aí eu tenho instalações elétricas e hidrossanitárias para o barraco. Então eu falo assim, eu tenho uma instalação hidrossanitária completa. Aí se eu achar assim, não vai 2 vasos, vai só um, eu posso editar a composição aqui mesmo. Essa alteração de composição não altera o banco de dados, altera apenas esse orçamento, tá bom? Vai só um lavatório de louça branca também, altera apenas esse orçamento, tá ok?
Eu vou mostrar mais para frente, durante o curso, como que atualiza o banco de dados com essas alterações que eu fiz, tá? Então eu coloco aqui, ó, então ficou o que acontece? Ficou 9.000 de barracão, 20 metros quadrados de construção. Ó, não tem vaso, não tem instalação elétrica, não tem nada, tem simplesmente a construção do barraco, R$ 394 o metro quadrado da construção dele e mais essa diferença. Tudo em tábua de madeira, tá? E tem piso aqui, tá bom? Então tem um piso aqui, ó, por isso que tem cimento, tá? Tem escavação, areia, ok? Colocando as composições, eu faço algumas análises. Eu clico aqui, quando eu clico em preço total, eu vejo mão de obra e material. Quando eu clico no unitário, eu vejo a distribuição dos subitens da composição, para eu ver quem pesa mais. Então, ó, o servente é o item mais caro da construção do barracão, tá? Ok? Dessa forma que está lançado. Aqui, quando eu clico na quantidade, ele está me mostrando a memória de qual quantidade. A gente vai ver mais para frente como fazer isso. Aqui tem o memorial descritivo, as especificações técnicas, tá? Essas especificações técnicas devem ser alimentadas lá no sistema em base própria, família de composição, ok? Isso é amarrado, tá? Então, ok, até aqui eu dei uma introdução a como começar um orçamento vazio. Eu coloco os capítulos, clico no botão direito, base própria, adiciono composição. Para quem não conhece uma composição, eu vou explicar. Então, a composição de forma de tábua de concreto, fundação com reaproveitamento 5 vezes. Para fazer 1 metro quadrado de forma, tá? O que eu preciso? Eu preciso de 0,003 kg de prego, 0,85 horas de carpinteiro, de ajudante e 0,35 de carpinteiro. Eu preciso de 0,792 metros de tábua e 0,56 metros de sarrafo. Esses são os preços que valem o metro dessas coisas. Então a gente tem aqui um preço de R$ 38,00 um metro quadrado por metro quadrado. Então, se no meu orçamento eu tenho 100 metros quadrados, tá? Eu tenho 38,55, 3.855. Eu vou zerar a quantidade de todos os outros itens e deixar só esse alimentado. Só para a gente fazer um pequeno. Então, tá o mesmo preço aqui e aqui. Então, o que acontece? Eu preciso de 100 metros quadrados a 0,792 de tábua. Se eu vir em insumos, eu tenho 79,20 metros de tábua, ou 85 horas de carpinteiro. Como que o sistema vai fazer daí para frente os cálculos? Eu vou copiar essa mesma composição para ficar dobrado. Então, eu simplesmente copiei, Ctrl C, cliquei em fundação e colei. Tá, agora eu vou reorganizar. Agora tem que ter o dobro, não tem que ter o dobro? Então, olha lá, 158,4, 170, 170 e 112. E um pouquinho de prego. Então não deu nem 1 kg de prego ainda, tá? Então é assim que se faz. O sistema vai somando os insumos e os preços, tá? Conforme que você vai fazendo, tá ok? Então a curva de serviços também já fica atualizada, ó. Aqui a forma de tábua vai aparecer uma única vez. Por quê? Que é uma curva de serviços. Então, ó, tá somada a quantidade das duas, então deu 200 metros quadrados. Nesse orçamento todo eu tenho 200 metros quadrados, não interessa se ele está em 2 itens. Porque normalmente eu tenho o mesmo item em fundação e tenho em superestrutura. É que essa é para fundação, então eu vou arrastar daqui para cá. Eu tenho aqui, não muda nada. Os insumos vão continuar a mesma quantidade. Os serviços também vão continuar a mesma quantidade. Ok? Então entendemos os princípios do que é uma composição, do que é quantidade. A gente pode partir para as outras formas de iniciar um orçamento. Ok? Tá? Então essa é uma breve introdução de como funciona. Esse orçamento foi iniciado vazio. Eu vou fechar ele. Eu vou demonstrar aqui o seguinte: você consegue trabalhar com vários orçamentos simultâneos. Eu estava com outros orçamentos abertos antes de iniciar aquele, então ó, eu estou com um orçamento aberto aqui de uma casa de parede de concreto que foi feito com Sinap. Esse daqui foi feito com Sinap fechado, mas dá para fazer com Sinap aberto, tá? Onde eu não tenho as composições aqui, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco.
esse outro é de uma casa padrão alto, então eu tenho 2 orçamentos. Eu posso pegar esse abrigo provisório de um orçamento, copiar, ir lá no outro e colar ele dentro do outro. Ó, então ele transferiu aquela informação de um para o outro, ok?